Sabe como é no mundo das criptomoedas, né? Geralmente, os números contam uma história bem clara. Mas com o Bitcoin Cash, a gente está olhando para um verdadeiro paradoxo. Os dados apontam para duas direções completamente diferentes e hoje vamos tentar entender o porquê disso. E é aqui que o mistério começa. De um lado, a rede está bombando, com mais gente usando do que nunca. Do outro, o sentimento do mercado está lá embaixo. Como é que uma coisa pode ser tão usada e ao mesmo tempo tão mal vista? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar pelo lado bom da história. Olha só esse número, 4,13 milhões de endereços ativos num único dia. Isso é um recorde para o Bitcoin Cash. Para se ter uma ideia, isso significa milhões de transações, gente, usando a rede de verdade para enviar e receber valores. É a prova de que ele tem sim um uso real e em grande escala. Mas aí, a gente olha para o outro lado da moeda, o sentimento dos investidores. O famoso índice de medo e ganância, que mede o termômetro do mercado, dá para o Bitcoin Cash uma nota de apenas 14. Isso é classificado como medo extremo. Ou seja, enquanto a rede ferve de atividade, os investidores estão com o pé atrás esperando uma queda. Para entender como chegamos nesse ponto, nesse paradoxo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá na origem de tudo. Foi basicamente uma briga de família dentro da comunidade do Bitcoin sobre qual seria o melhor caminho para a rede crescer, ou seja, para ela conseguir lidar com mais e mais transações. Essa linha do tempo mostra bem o que aconteceu. O debate que ficou conhecido como a Guerra do Tamanho dos Blocos chegou no seu ponto máximo em 2017. A questão era simples. O Bitcoin deveria continuar como estava, mais seguro, porém lento e caro? Ou deveria se adaptar para ser mais rápido e barato, para ser usado no dia a dia? Como não chegaram num acordo, em agosto de 2017, a rede se dividiu. Foi um hard fork. E assim nasceu o Bitcoin Cash, como uma proposta clara: ser uma versão do Bitcoin para pagamentos rápidos e baratos. Então, a diferença fundamental é essa aqui. Pensa no Bitcoin como uma espécie de ouro digital, algo que se guarda, uma reserva de valor. Já o Bitcoin Cash foi criado com outra ideia, ser dinheiro digital mesmo, para usar no dia a dia. Pagar um café, fazer uma compra online, com transações que são bem rápidas e com taxas muito, mas muito baixas. Ok, então apesar desse sentimento negativo do mercado, tem gente que acredita numa virada de jogo. Vamos agora dar uma olhada no lado otimista da história e entender quais são os três principais fatores que poderiam dar um belo empurrão no Bitcoin Cash até 2026. A aposta otimista se baseia em três pilares bem fortes. O primeiro, a adoção que já existe e é comprovada, como a gente viu naqueles números de uso. Segundo, a evolução da tecnologia, com uma atualização importante vindo aí. E terceiro, o próprio momento do mercado que pode ajudar. Juntando tudo isso, se tem um argumento bem sólido para um futuro crescimento. Agora, vamos mergulhar um pouco na tecnologia, porque é aqui que a coisa fica bem interessante. Com uma inovação chamada Cash Tokens, o Bitcoin Cash deixou de ser só uma moeda para pagamentos. Ele virou uma plataforma onde dá para construir aplicativos descentralizados, os dApps. Pensa em coisas como jogos, mercados de colecionáveis, tudo rodando direto na blockchain. E o melhor, com taxas de menos de 1 centavo por transação. E essa evolução tá para dar um passo gigante. A atualização que está planejada para maio de 2026 vai deixar a rede ainda mais potente. Ela vai abrir as portas para aplicações de finanças descentralizadas, o tal do DeFi. Isso significa que vai ser possível fazer coisas como empréstimos, criar sistemas de poupança, tudo direto na rede do Bitcoin Cash, sem precisar de um banco no meio. Mas claro, nem tudo são flores. Para ter uma visão completa da situação, a gente precisa ser realista e olhar também para os obstáculos e os riscos bem grandes que o Bitcoin Cash enfrenta. E os desafios não são pequenos, não. A concorrência é pesadíssima, não só do próprio Bitcoin, mas de outras redes mais novas e super eficientes. Tem a questão da regulamentação, que é uma grande interrogação no mundo todo, e, claro, o histórico de preço dele, que ainda está muito, mas muito longe do pico que atingiu lá em 2017, o que acaba pesando na confiança de quem investe. Então, com essa briga de gigantes, de um lado o uso massivo e a tecnologia promissora, e do outro, o sentimento negativo e os desafios do mercado. O que será que os analistas estão prevendo para o preço do Bitcoin Cash em 2026? Bom, olhando para as projeções, tem quem veja um crescimento bem sólido pela frente. A plataforma Changelly, por exemplo, calcula que o preço médio pode chegar perto dos $833 até 2026. Isso sugere uma valorização gradual, mas constante. E essa visão otimista não é isolada.
A CoinCodex vai na mesma linha, projetando um crescimento contínuo e mirando um alvo bem parecido, ali na casa dos $874 para 2026. Isso mostra que existe um certo consenso de que há um potencial de alta. Agora, essa tabela ajuda a gente a entender melhor os caminhos possíveis. Num cenário pessimista, se a economia global não ajudar e a nova tecnologia não pegar, o preço pode ficar ali pelos $550. Já no cenário base, que muitos veem como mais provável, com a atualização dando certo e um mercado favorável, o preço poderia chegar a $900. Mas, num cenário otimista, se os DEPs na rede realmente explodirem e o dinheiro voltar a circular forte no mercado, aí a gente poderia ver um preço de até $1.600. E isso tudo nos leva à grande questão, a pergunta de $1 milhão, talvez. O Bitcoin Cash já provou que as pessoas o usam. Ele tem um plano claro de evolução tecnológica. Mas será que isso vai ser suficiente para finalmente virar o jogo, conquistar a confiança do mercado e sair da sombra gigantesca do seu irmão mais velho, o Bitcoin? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro dele.